bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje teremos mais alguns exercícios resolvidos sobre o tema eletrodinâmica. Antes de passar para a resolução dos exercícios, vamos fazer uma pequena revisão dos principais conceitos que nós já vimos nas outras videoaulas. Primeiro conceito, corrente elétrica. Corrente elétrica é a razão entre a quantidade de carga que atravessa um condutor por unidade de tempo. Vimos as associações de resistores, tanto em série como em paralelo, e vimos que a resistência equivalente de um circuito em série é a soma das resistências dos resistores individuais. E quando você tem uma associação de resistores em paralelo, a gente tem que o inverso da resistência equivalente, ou seja, 1 sobre RE, é a somatória do inverso das resistências individuais. Ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, tantas quantas forem as resistências que estão em paralelo. Vimos também a associação de geradores. Quando eles estão em série, a tensão equivalente é a somatória da tensão dos geradores individuais, e que quando eles estão colocados em paralelo, a tensão equivalente é a tensão de cada um dos geradores, e que nós só devemos ligar geradores idênticos em paralelo. Vimos a primeira lei de Ohm, que rege a proporcionalidade entre tensão, ou seja, U, e corrente I, e essa razão de proporcionalidade é a resistência. E vimos as leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff é a lei dos nós, que diz que a somatória das correntes que chegam num ponto é igual à somatória das correntes que saem deste ponto. Ou seja, não existe geração nem desaparecimento de corrente. Tudo que chega tem que ser igual a tudo que sai. E vimos a segunda lei de Kirchhoff, também conhecida como lei das malhas, que diz que em uma malha fechada a soma das tensões é igual a zero. E aqui você tem que ter muito cuidado na convenção de sinais para que você não erre a utilização desta segunda lei de Kirchhoff. Então, vamos aos exercícios. Exercício número 1. Temos um circuito aqui, e aí ele dá vários dos dados para esse circuito. Qual é a corrente que está circulando aqui de 2 amperes. Ele diz que esse resistor aqui é R, também é de 2 ohms. Ele diz esta fonte E1 aqui é de 10 volts. Este resistor interno aqui é de meio ohm. Esta outra fonte é de 3 volts. Este resistor aqui interno é de 1 ohm. E aí ele vai aqui e, sabendo que o potencial no ponto A é de 4 volts, nós podemos afirmar que os potenciais em volts nos pontos B, C e D são respectivamente. Então, aqui é B, C e D. O que a gente sabe aqui? Ó? Nós sabemos que U igual a RI, e no resistor R aqui, então a gente tem que U igual a RI, a gente sabe que U é igual a R, qual que é R? 2 ohms, I, qual que é I? A gente sabe aqui, ele diz também 2 amperes, então U igual a 2 vezes 2, 4 volts. Então a diferença de potencial neste resistor aqui é de 4 volts. Então, a diferença de potencial é potencial do ponto A menos potencial do ponto B. Então, a gente sabe que se U igual a 4, potencial do ponto A igual a 4, potencial do ponto B vai ser igual a 0. Então, a gente já sabe o primeiro ponto aqui, B igual a 0. Agora, quando eu saio daqui para chegar até o ponto C, o que eu tenho? Eu tenho que eu passei por este gerador aqui, então eu tive um aumento de potencial de quanto? De 10 volts. Então 0 aumentou para 10. E quando eu passo por um resistor, eu tenho uma queda de potencial. Qual que é essa queda de potencial? É R vezes I.
R neste caso aqui é de meio, I igual a 2, então eu tenho uma queda de potencial de 1 volt aqui. Então 0 mais 10 menos 1 igual a 9. Já cheguei no segundo ponto aqui. Neste segundo ponto aqui, agora eu passei ao contrário aqui, então eu tenho uma queda de potencial. Então esse 9, eu tenho uma queda de potencial de quanto? De E2. Qual é o valor de E2? 3. Então já ficou 9 menos 3. E tem uma segunda queda de potencial, que é de R2 vezes I. R2 igual a 1, I igual a 2. Então eu perdi 3 aqui, perdi mais 2 aqui. 9 menos 3 dá 6, menos 2 dá 4. Então já tem agora aqui o potencial no ponto D igual a 4. E você pode até fazer uma verificação aqui, ó. Se esses dois pontos aqui estão ligados e não existe nenhum tipo de resistor ou fonte entre eles, eles têm que ter o mesmo potencial. Então, D e A têm o mesmo potencial igual a 4. Então, resposta dos nossos exercícios: B igual a 0, C igual a 9, D igual a 4. E nós sabemos aqui que podemos verificar isso através da lei das malhas. Então, qual é a lei das malhas? Eu tenho aqui U no resistor R, mais E1, menos U no resistor 1, menos E2, mais menos U no resistor 2, igual a 0. Agora é só substituir tudo e a gente vai chegar aqui que no resistor 1 é menos 2 vezes 2, mais 10, menos meio vezes 2, menos 3, menos 1 vezes 2. E vamos ver se isso tudo dá 0. Então isso aqui é 4, mais 10, menos 1, menos 3, menos 2. Então aqui, menos 4 mais 10 dá 6, menos 1 dá 5, menos 3 dá 2, menos 2 dá 0, e a gente chega a 0 igual a 0. Exercício número 2. No circuito abaixo, o gerador e o receptor são ideais, e as correntes têm os sentidos indicados. Se a intensidade da corrente I1 é de 5 amperes, então o valor da resistência no resistor R, qual será? 8, 5, 4, 6 ou 3 ohms? Ó, vejamos aqui, nós temos dois geradores, um de 60, um de 14. As correntes aqui ele já apresentou, ele deu os sentidos que ele quer que a gente considere. Este resistor é o que ele está perguntando, e aqui é um de 4 e um de 2. Então vamos lá. Sabemos o que? Em cada elemento U igual a RI, somatório das tensões igual a 0 e uma malha fechada. Então vamos fazer uma primeira malha aqui. Vou circular esta malha aqui, então estou circulando aqui, ó, mais 60. Andei aqui, passei por esse resistor aqui, tive uma queda de tensão de quanto? De R vezes I. Quanto é R? 4. Quanto é I? 5. 5 vezes 4, 20. Então tive uma queda de 20 neste aqui. Continuei caminhando, tenho mais uma queda de tensão neste outro resistor. Qual é a queda de tensão nesse resistor? R vezes I. Então 60, que foi aqui, 20 que eu perdi aqui e mais 20 que eu perdi desse lado de cá. Então 60 menos 20 menos RI igual a 0. Ficou fácil agora, RI igual a menos 40. Então eu tenho aqui a minha primeira equação parcial, RI igual a 40. Agora vamos para o segunda malha. Então vamos caminhar aqui, ó. Eu vou passar aqui, passei do positivo para o negativo, então menos 14. Tive uma segunda queda aqui que é 2 ohms vezes I2, então menos 2 vezes I2. E aqui, como eu passei, ó, vou passar ao contrário da corrente. A corrente está desenhada para cá e eu vou passar no sentido contrário porque eu estou fazendo este circuito. Então 4 vezes 5, que é 4 ohms vezes 5 amperes, mais 20, igual a 0. Então agora 14 com 20 é mais 6, passa para o outro lado como menos 6, e desse lado de cá, do lado esquerdo, fica menos 2 vezes I2, e 2 igual a 3 amperes. Então agora eu já estou quase chegando lá. Da lei dos nós, neste nó aqui, as correntes que chegam são iguais às correntes que saem. Quem está chegando aqui está chegando I1.
Quem está saindo I1 mais I2. Então chega aí, sai I1 mais I2. I1 eu já sei que é 5, I2 eu acabei de calcular, eu sei que é 3. Então I igual a 5 mais 3 igual a 8. E agora eu já posso juntar as pontas aqui desta equação com esta equação. RI igual a 40, I igual a 8. Eu tenho aqui, só substituir, R vezes 8 igual a 40. R igual a 40 sobre 8, que é igual a 5. Então, R igual a 5 ohms. Resposta correta, letra B. Exercício número 3. Então, no trecho do circuito dado abaixo, os valores em miliamperes das correntes I3, I4 e I5 são respectivamente. Então, a gente tem aqui, ó, ponto A, a corrente chega por aqui, ela se divide entre 200 miliamperes nesse resistor de 30 ohms, se divide aqui neste outro resistor de 60 ohms com 100 miliamperes, continua caminhando, ele quer saber essas três correntes aqui, I3, I4 e I5. Então, vamos lá. Nos nós, eu tenho que 200, é o que está chegando neste nó aqui, é igual a I3, que é o que está saindo, mais I4, que são as duas correntes que estão saindo deste nó aqui do ponto C. Disto aqui, eu tenho neste outro nó, eu tenho aqui que 100 miliamperes, que é o que está chegando, mais o I3, que é o que está chegando, é igual ao que está saindo. 100 mais I3 igual a I5. Nas malhas agora, vamos dar um giro pelas malhas aqui. Eu vou girar nesta primeira malha aqui, neste sentido. Então aqui, ó, estou girando aqui, vou passar aqui no I5, passei no sentido contrário. Vou circular aqui nesse sentido horário, então passei aqui no I5, no mesmo sentido. Então tive uma perda de potencial, dá menos I5 vezes 60. E passei aqui no sentido contrário, então eu tenho um ganho de potencial de 120 vezes I4. Então menos I5 vezes 60, mais I4 vezes 120 igual a 0. Agora é só sair simplificando isso aqui. Menos I5, passo o I4 para o lado de lá, dá menos I4 vezes 120, o 60 passa dividindo. I5 igual a I4 vezes 120 sobre 60, que é igual a 2. Então aqui a gente tem a nossa primeira equação parcial, I5 igual a 2 vezes I4. Ou podemos escrever também I4 igual a metade de I5. As duas coisas são verdadeiras. Vamos fazer a outra malha agora. Ou melhor, vamos usar a equação aqui das correntes 200 igual a I3 mais I4. Essa primeira equação aqui. 200 igual a I3, I4 é igual a I5 sobre 2. A gente acabou de achar aqui. Então tem a nossa segunda equação parcial, I3 igual a 200 menos I5 sobre 2. Esta é a nossa segunda equação parcial. E agora é só sair juntando as pontas. Eu tinha aqui, vou usar nessa equação aqui, ó, 100 mais I3 igual a I5. 100 mais I3 igual a I5. I3 eu acabei de calcular aqui. Então vou pegar este valor aqui, 200 menos I5 sobre 2. Substituir aqui onde estava escrito I3, virou 200 menos I5 sobre 2, igual a I5. 100 mais 200 dá 300, o I5 vai para o outro lado. Fica I5 mais I5 sobre 2. 3 meios de 5 igual a 300. E 5 igual a 200. Ufa, já sabemos um primeiro pedaço da nossa resposta. E 5 igual a 200 miliamperes. Agora vamos pegar esta equação aqui, ó, I3 igual a 200 menos I5 sobre 2. Já tenho I5, agora ficou fácil. 200 menos 200 dividido por 2 é igual a 200 menos 100. I3 igual a 100. 100 o quê? 100 miliamperes. E agora vamos para essa primeira aqui, 200 igual a I3 mais I4, 200 igual a I3 mais I4, 200 igual a I3, acabamos de calcular I3 aqui, 100, I4 é igual então a 200 menos 100, I4 igual a 100 miliamperes. Então agora a gente já tem aqui as respostas, I3 igual a 100, I4 igual a 100, I5 igual a 200. Então aqui ó, I3, I4 e 5, 100, 100 e 200. Resposta correta, letra B.
Espero que você tenha gostado dos exercícios de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, reveja as videoaulas com a teoria ou envie-nos uma mensagem. Grande abraço e até a próxima videoaula.